Então, galera, vamos direto pro que importa. Nós vamos fazer um react desse canal chamado O Green. Parece que é um casal que trabalha com ESG, tem um canal no YouTube e tal. Então vamos lá. Brasil sem desmatamento. Como fazer isso, Sami? Moratória ambiental. Olha, às vezes parece impossível, mas eu vou dizer para você que tem gente que já colocou a mão na massa para ajudar. Um plano de ação. Um plano de ação. Então, gente, um grupo chamado Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, eles apresentaram um documento com 12 ações para acabar com o desmatamento no Brasil. Acaba. Então, esse grupo aí, a gente já está denunciando, né? Tá relacionado à BR-319. Eles estão com um papo que dá para fazer a BR-319, mas tem que ter governança. Então, juntou Fundação Getúlio Vargas, aquela lá do Tasso Azevedo, esqueci o nome. Imaflor, se eu não me engano, não estou lembrado agora. Várias entidades que estão validando a BR-319 com esse plano, falando, nós vamos fazer governança, nós vamos proteger, não vai ter desmatamento, e a gente sabe que isso não vai acontecer. Ótimo. Ambicioso. Até 2030, tá? Então esse plano é importante porque a gente vai receber aqui a COP30, né, que é a grande conferência aí mundial sobre o clima, e vai ser em Belém do Pará, né, e o país quer mostrar esse compromisso com a proteção das florestas. Mas assim, o Brasil quer mostrar compromisso, mas ninguém tá fazendo nada direito, nenhum país tá fazendo, assim, realmente sendo suficiente na mitigação contra as mudanças climáticas, e a gente, como país, né, que está em desenvolvimento, tá muito tranquilo em relação àqueles mais desenvolvidos que tem que fazer muito mais que a gente. Mas enfim, né? Só que você tem que levar em consideração que a realidade do Brasil é totalmente diferente em termos de biodiversidade, em termos do nosso território e várias outras questões. Então não vale, né, usar o mesmo argumento, né, do Richard Rasmussen, né, a França não preserva suas florestas, né? Então assim, os países desenvolvidos já destruíram todas as suas florestas. Não tem como comparar uma floresta de pinheiro no Canadá com a Mata Atlântica, com o Cerrado, com a Amazônia. E só para falar, né, que ele está falando não tem como fazer, na BR-319, né, lembrando, né, que o Lucas Ferrante enviou mais de 30 trabalhos científicos para falar que a BR-319 não pode acontecer. E todos os trabalhos científicos que ele enviou foram simplesmente ignorados, né, durante esse processo de licenciamento. Dando minha lacradinha aqui, continuando com o tema, né? A gente tem que fazer a nossa parte aqui, logicamente. Sim, a gente está tentando evitar o desmatamento para a COP30, mas fontes dizem que eles estão desmatando uma grande área ali para abrir uma estrada para atender a COP30. Então, na verdade, essa história não é para atender a COP30, né? A BR-319, e eu fico assim impressionado. Por que não fala a BR-319? Fala assim, uma estrada. Nós não estamos falando de um estado, nós estamos falando do que está sendo considerado o maior desastre ambiental de todos os tempos, que vai ser a BR-319, que vai atravessar o coração da Amazônia, vai atravessar a área mais preservada da Amazônia, criando um novo fronte de desmatamento, né, empurrando a fronteira do desmatamento para o centro da Amazônia. Então, a gente vai zerar o desmatamento, mas depois da COP30 esse não valeu. Não vai zerar, né? É o que eu já coloquei aqui várias vezes, né? A solução a curto prazo é a moratória ambiental, né? O PL 4531 de 2020, de autoria do deputado Newton Tato, que eu já estou gritando sozinho aqui nas redes sociais sobre isso, mas enfim, vamos continuar. Então, esse era café com leite, porque tinha que abrir uma estrada ali. Não, gente, a tristeza. O pessoal tá muito de avião, né? Esse tá sendo o problema, né? Muitos caras indo de avião. Não sei como é que vai ser o transporte. Pra fazer. Nesse caso. Vamos lá. Então, mas a gente. O transporte pra COP30 tá tranquilo, é o de menos. A questão é que o pessoal tá alugando apartamento lá para 30 dias por R$500 mil. Simplesmente não tem vaga de hotel, né? Então, assim, vai ser uma COP30 totalmente excludente, né? Os povos originários, as comunidades tradicionais já estão previamente excluídos da COP30. A gente tem a obrigação de falar, até para deixar registrado aqui, que estamos de olho. Exato. Então, assim, tem toda uma
um trabalho que está sendo desenvolvido. A gente não pode deixar o trabalho sério também interferir essa questão. Então, nós temos aí uma relação com esse tipo de evento, a COP. Né? A gente fomos, digamos assim, o berço desse tipo de evento, que foi a Expo 92, então a gente tem aí agora, a primeira vez que ele volta para o Brasil nessa proporção é agora. Então isso é bem diferente. Você sabia que eu tive uma mochila da Expo 92? Olha só. Eu morria de vergonha, meu pai comprou algum camelô, aquela porcaria lá, e eu morria de vergonha, mas eu andava com aquela mochila e era o que tinha, e era isso, se chorasse, apanhava. Hoje não apanha mais, né, meus filhos me fazem gato sapato, mas é isso. Então vamos lá, a COP29 aconteceu em Baku, né, e lá foi prometido que nós acabaríamos com o desmatamento até 2030. Então agora nós temos um plano, né, e a Marina Silva comentou que esse é um momento histórico aí, que é a primeira vez que a COP, né, vai se realizar aqui e tudo mais, e que a COP está voltando para cá depois de 30 anos, né, depois da Expo 92, então vai ser aí algo interessante. Então, assim, o Brasil quer apresentar resultados de verdade, né? Então, diminuir, né, esse desmatamento na Amazônia e no Cerrado, além de reduzir 67% das emissões de CO2 até 2035, né? Já um pouco mais além, mais 5 anos. Lembrando que ano passado, né, nós tivemos 500% de aumento na degradação no bioma Amazônia, né? Então, só para falar como que nós estamos correndo atrás. Né? Então, mas ela falou, a gente precisa mais do que falar, fazer. Aí estamos na mesma página, a gente já começa a falar a mesma língua, sobre o fazer. Então vamos lá, Sami, é importante a gente falar assim, essa coalizão... Essa coalizão, voltando, é aquele grupo de ONGs e entidades que criaram esse plano de governança para poder passar a goela abaixo, para poder forçar a construção a pavimentação da BR-319, deixando bem claro, né? Isso aí não tem nada de olha como são bons, né? Isso aí tem um movimento político, tem um movimento do capital para poder aliviar, para poder esconder o que realmente está por trás da pavimentação da BR-319, que, repetindo, vai ser o maior desastre ambiental de toda a história do nosso planeta Terra. Não é uma única entidade, ela reúne mais de 400 organizações. Então... Sim, 400 organizações, todas elas ligadas diretamente para o capital, ao capital. E você vai me falar assim, mas tem organização ambiental. Claro, os caras estão com plano de governança, ou seja, vamos passar a ter 319 e depois que tiver o pau quebrando, que tiver degradando, que tiver desmatando, que tiver expulsando comunidades tradicionais, povos indígenas, vocês nos passam milhões para a gente fazer planos, projetos, para a gente executar essa pseudo-governança que a gente está propondo nesse plano. Então está incluindo empresas, está incluindo grupos da sociedade civil também. E eles criaram então esse documento chamado Brasil Sem Desmatamento, que são 12 propostas que são integradas para a conservação e desenvolvimento sustentável. Né? Mais para frente vocês vão ver que essas 12 propostas, tá, com a aprovação do PL 4531, tá, já seriam atendidas imediatamente. Que vai ser entregue aí a órgãos do governo, né, como o Ministério do Meio Ambiente e também o IBAMA. E ele tem duas... E por que não faz? Ao invés de entregarem para o governo, para o Estado, né, esse plano, por que vocês não abandonam esse plano e brigam pelo PL 4531 2020? Que abrange tudo que está proposto nesse plano, que vai virar uma lei, que vai virar uma questão de Estado, não vai estar vinculado a um governo ou outro, vai ser uma coisa perene, vai ser uma coisa que, independente do governo que vier em 2026, vai ter que ser respeitado, entre aspas, né? Vai ter que ser implementado. Então, por que não faz? Não faz por quê? Porque tem que, primeiro, passar um pano na BR-319, que o objetivo dessa colisão é esse, é liberar, é fazer um greenwashing para a BR-319, e mais do que isso, né? Se aprova o PL, a moratória ambiental, depois eles não podem voltar atrás, né? Esse plano aí, se muda o governo, né? É aquela famosa frase, né? Quem paga a banda pede a música. Duas partes, tá? Ele tem duas partes. 6 ações para combater o desmatamento ilegal, que eu vou mostrar aqui para vocês, estão todas essas ações, eu vou falar antes, tá? Para vocês verem. Olha aqui, deixa eu achar aqui, PL... Então vamos aqui, o PL 4531, né? Estabelece moratória para a supressão da supressão de vegetação nativa na Amazônia legal, nos termos que especifique da outras. Então, nesse projeto aqui, fala o que fica
tem a moratória de 5 anos, né? Fica proibida a supressão florestal ou outra forma de vegetação nativa na Amazônia Legal por 5 anos. Com algumas exceções: plano de manejo florestal, empreendimentos de utilidade pública, exploração agroflorestal sustentável, atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, com prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão e erradicação de invasoras, implantação de trilhas para desenvolvimento do ecoturismo, construção de moradia de agricultores familiares, atividades tradicionais de subsistência, né? Então esse plano aqui tem essas exceções. Mas mais importante que isso são as medidas que falam primeiro do Sinaflor, que os dados do Sinaflor devem ser integralmente disponibilizados de forma aberta na rede mundial de computadores. Sinaflor é o que faz a gestão dos planos de uso sustentável, planos de manejo florestal, né? Aqui, ó, o período da moratória, os imóveis rurais com áreas de florestas, excedente a legalmente protegido, serão isentos do pagamento de TR. Não tem impacto, já falei sobre isso em outro vídeo. Também, sem prejuízo das demais normas protocolizadas, tal, objetando instalação e ampliação do sistema agroflorestal durante a moratória, serão considerados prioritários para o desenvolvimento na área de atuação da superintendência, tendo direito à redução de 75% de imposto de renda imposto sobre a renda e adicionais calculados com base no lucro de exploração. Ou seja, esse artigo 6º dá incentivo fiscal para quem fizer usar questão de agricultura sustentável, etc. Durante a moratória fixada nessa lei, os rendimentos provenientes de exploração de atividades agropecuárias e florestais integralmente resultantes da conversão de áreas de pastagem degradadas serão isentos do imposto de renda em prazos compatíveis com o retorno do investimento feito. Então, assim, isenção de imposto de renda. Eu tenho um vídeo mostrando que nós temos 28 milhões de hectares que são possíveis serem recuperados para atividades agropecuárias. Então, assim, você isentar esse imposto de renda não vai ter impacto na arrecadação e, além disso, vai estimular essa recuperação e evitar que a fronteira do desmatamento avance. O PCCD, né, que eles chamam Plano de Ação de Prevenção e Controle do Desmatamento. Esse projeto de lei de 2020, isso aqui já está sendo implementado pela Marina Silva, retomado, né, que é o PCCDAN, né, então é muito importante. Então, ao final de cada ano, vai ter que ter um relatório pro Senado, pro Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e também na Câmara dos Deputados. Então, olha para você ver, aqui nesse PL 453 de 2020, abrange todas as medidas necessárias para a gente cessar. Mas não é. Mas por que para o PL se já tem a lei dessas coisas? O principal objetivo do PL é tornar isso uma política de Estado, pelo menos durante esses 5 anos da moratória. Porque se em 2026 muda o governo, entra um Milei da vida, entra um governo mais neoliberal ainda, entra um governo que vá avançar com o desmatamento, que tem um lobby maior do agro, pouco adianta esse plano que a burguesia está fazendo através dessas entidades. Tá? Ele pode ser simplesmente ignorado. Se é uma lei, a coisa fica estabelecida de forma perene, de forma oficial. E aí a gente vai lutar para que sejam executados todos os itens que estão nesse PL 4531. E lei em 2 partes. Ele tem 6 ações para combater o desmatamento ilegal, né, que é proibido por lei, logicamente, e mais 6 para desestimular o desmatamento ilegal. Então é para combater e desestimular. Então, vamos ver. Então 6 e 6, simplesinho assim, 6 estratégias e 6 estratégias. E assim, é legal observar essa parte, que o que acontece? Quando a gente está falando sobre tanta gente, a gente também está vendo por outros ângulos. Tanta gente quem? Né? Nesse tanta gente tem representante dos povos indígenas, dos povos originários? Nesse tanta gente tem representantes das comunidades tradicionais ribeirinhas? Né? Essa é a minha pergunta. A possibilidade de trazer vários ângulos e que possa... Vários ângulos de acordo com o interesse do capital, deixemos bem claro. Combater objeções e que possam ter aí esse pedacinho, a gente começa a entender que eles vão tentar equilibrar isso, e mais de 400 organizações, como você colocou, colocar eles em consenso. Eu dou parabéns para eles por terem chegado a 12. 6. Eu não dou parabéns, assim, esse movimento ele tá muito óbvio para qualquer pessoa que tenha uma experiência na Amazônia,
que trabalha já há muito tempo com essa questão ambiental, está muito óbvio que esse plano foi criado, foi estruturado, esse plano de governança, para poder fazer o greenwashing para a BR-319. Isso aí é óbvio, você não tem a menor dúvida disso. E eu não dou parabéns. De uma forma bem organizada. Sim. Então, a gente passa... Cara, a burguesia se organiza, o capital se organiza, isso aí é óbvio. Aqui por cada uma dessas, entendendo primeiro como acabar com o desmatamento ilegal, porque eu acho que essa é uma das nossas feridas maiores. Né? O Brasil, ele trabalha e muito bem a floresta, mas ao mesmo tempo nós temos essa também é a nossa maior vulnerabilidade. As pessoas não entendem a imensidão, eu não entendo a imensidão que é a Amazônia. Eu acho que só você sobrevoando, estando lá e entendendo esse território, que é quase continental. Eu fui no passado e, assim, andei um trechinho curto ali, acho que 250 quilômetros na estrada, e é absurdo, assim, né? Mais do que árvore e mosquito. Pelo menos assim, né? Nas cidades não, logicamente. Sim, e parece que aquele lugar tá, assim, a Deus dará. Aquele lugar não tá a Deus dará. Aquele lugar é o seguinte, em 2008 eu tive a oportunidade de trabalhar nos estudos de viabilidade do complexo Telespires, né, do complexo das hidrelétricas, e trabalhei também no setor energético com plantações de dendê, no empreendimento de 400 mil hectares na região de Moju, no Pará. Então, assim, não tá a Deus dará, sabe? Ali você tem madeireiro, você tem garimpeiro, você tem grileiro, né? Então, assim, essa impressão de que aquilo ali é terra de ninguém, não, aquilo ali tem alguém. Para vocês terem ideia, quando eu trabalhei nessa empresa que produzia óleo de dendê, na implantação dela, pra vocês terem ideia, essa empresa foi implantada em 2008, quando eu fui para lá. Em 2011, ela foi vendida para Vale do Rio Doce por 1,3 bilhão de reais. Pra você ver que tem gente ali sim. Tem gente ali sim. Então, assim, para eu andar num empreendimento de 400 mil hectares, né, numa operação de 400 mil hectares, eu só podia sair, eu não, qualquer funcionário, né, qualquer analista, qualquer engenheiro, só podia sair da sede com segurança armada. Não era permitido sair sem segurança armada. Então, tem gente ali sim, Bobo. Tem muita gente ganhando muito dinheiro ali sim. Mas não é verdade, nós sabemos que tem pessoas que cuidam, sim, da floresta. Tem operações de manejo muito boas lá. Sim. Eu já fiz um vídeo sobre o mito, né, a falácia do manejo florestal, como isso cria um impacto gigantesco na dinâmica florestal, tá? Como a gente tem que rever essa questão dos planos de manejo, e como os documentos gerados nos planos de manejo estão sendo utilizados para esquentar madeira ilegal na Amazônia. Por isso que no PL 4531 tem todos os mecanismos necessários para melhor regulamentação do Sinaflor, para entregar o sistema com os sistemas estaduais, para você ter relatórios anuais de monitoramento, para que isso cesse, para que essa utilização o próprio plano de manejo já gera um impacto, mas a utilização dos documentos, né, das guias florestais do plano de manejo para esquentar madeira ilegal, com o PL 4531 vai ser muito mais difícil. Que fazem valer esse código, né, florestal, que o Brasil já tem, nós já temos muitas regulamentações. Exato. Mas a questão daí... Não, o Código Florestal é de 2008, tá? E isso aí é uma ilusão. Também já falei no meu canal que esse mito, a Amazônia tem que as propriedades rurais da Amazônia têm obrigatoriedade de 80% de reserva legal. Eu já demonstrei que 78% dos imóveis não enquadram nessa categoria, nessa situação, e que há exceções dentro do próprio Código Florestal, como área consolidada, que permitem que vários imóveis rurais tenham menos que 80% da área preservada, a área de reserva legal, no caso. E a ilegalidade dessa ação é complicado e até criminoso. Então, primeiro, a gente fazer valer algo que já existe, né? Colocar esse código florestal exige... Que já é o primeiro tema, né? Que já é o primeiro tema, que eles colocaram, gente, a gente já possui aí um bom material para se trabalhar, vamos trabalhar. Porque a maior dificuldade do Brasil, e eu digo isso de forma geral, eu acho, isso conversando com advogados, o Brasil tem boas leis, o Brasil às vezes tem coisas bem escritas relacionadas à legislação, mas ele tem uma péssima auditoria. Essa questão de se fiscalizar. Aí vem um pouco de alienação, ingenuidade, né, que é a questão do justpositivismo. Né? A lei, ela é aplicada distintamente. Né? Se um ribeirinho
fizer um desmatamento, a lei vai ser aplicada de um jeito. Se alguém que tenha capital, né, se uma grande empresa ou uma grande trade agropecuária fizer um desmatamento, a lei vai ser aplicada de forma distinta. Tanto que os dados que mostram em relação à questão das multas ambientais mostram que a maioria das multas não são pagas. Essas grandes empresas, os grandes capitalistas, eles têm toda a estrutura jurídica que vão protelando, vão empurrando, vão fazendo essas coisas. Mas se o ribeirinho fizer uma roça e algum órgão chegar lá, ele não tem essa estrutura. Então a gente também não pode ir para essa questão de justpositivismo. A gente tem que se organizar para poder bater de frente para o capital. É muito óbvio. E esse discurso que tem uma colisão, que tem governança, cai no mesmo ponto. Né? A governança é para quem? Né? Ela vai atender interesse de quem? Não vai ser das comunidades tradicionais, dos povos originários, tenho certeza disso. De auditar certas coisas é que é o nosso maior problema. E também, dentro dessas auditorias, a gente fala sobre corrupção. Sim. Existe a corrupção, existe o pagou-passou. Então, essa questão ambiental, ela tem algo que precisa ser melhorado. A madeira legal, aquela coisa toda. Exatamente. Então, com isso, a gente tem que diminuir e entender como é que a gente faz esse cadastro ambiental rural também, trazer todas essas questões, porque tampouco... O cadastro ambiental rural já está rolando há muitos anos, nós já estamos na fase do PRA, que é o Programa de Recuperação Ambiental. Então, assim, o Serviço Brasileiro Florestal, Serviço Florestal Brasileiro, já está na fase de análise. Então, assim, a questão não é essa, a questão é de disputa política. Por isso o PL 4531 é fundamental. A gente tem que colocar na lei que tem uma moratória de 5 anos. A gente tem que se organizar e bater de frente com o capital. Sabe? Ali tem muito interesse econômico na Amazônia. E eles vão passar a boiada, não tem conversa. Poucas pessoas que têm. Agora indo nos temas diretamente, então quais são as 6 ações? Vamos falar as 6 ações para vocês aqui. Então a primeira é valer o Código Florestal, que é a lei que protege as florestas brasileiras. Isso não é uma ação. Tá? Valer o Código Florestal, né? Eu posso virar aqui e falar assim, buscar unicórnios, vamos tentar achar unicórnios. O Código Florestal tá aí, né? A questão do PCCDAN, que tá rolando, que a Marina tá colocando, vai ser muito eficiente, porque foi anteriormente, mas é fundamental que a gente tenha essa questão política por trás, e eu acho que aí o PL 4531 é muito mais importante que essa colisão de burguês aí. Então isso vai incluir regularizar as propriedades rurais e avançar no cadastro ambiental rural. Tá. O cadastro ambiental rural, ele já está feito, tem vários problemas de sobreposição de áreas, né? Se você pesquisar, você vai entender a questão do cadastro ambiental rural. E tem um detalhe, muitas das áreas na Amazônia que estão sob risco, elas são áreas do Estado. Elas são áreas que não têm um proprietário. Né? Se você pegar um mapa de reservas indígenas, de reservas ambientais, né? De áreas de conservação, essas áreas, elas estão submetidas à mesma pressão de desmatamento que as outras. E aí? É só questão de CAR? O CAR é a ponta do iceberg, meu amigo. Tá. Hoje, apenas 3,3% dos cadastros foram analisados, o que dificulta fiscalizar áreas desmatadas ilegalmente. Tá? Então, 3,3% apenas. Número 2, combater grupos criminosos que promovem a derrubada da floresta, né? Principalmente na Amazônia. Então, esses grupos eles se apropriam, né, das terras públicas ali, fazem a grilagem, causam queimadas, enfim. Então, precisa melhorar essa ação conjunta dos órgãos públicos para enfrentar esses criminosos. Então vamos por partes. Então, assim, você acha que o grupo criminoso ele surgiu, assim, do nada, né? E esses grupos criminosos, esse pessoal que faz grilagem, eles atendem interesses de outras pessoas que estão fazendo um lobby dentro do Congresso, né? Então, para você entender, meu amiguinho, como que é a dinâmica de desmatamento na Amazônia, primeiro chega o mateiro, mostra onde estão as árvores que têm valor econômico, cria-se um ramal, que é um caminho dentro da floresta, retira-se ilegalmente essa madeira que tem valor. Num segundo momento, coloca-se fogo, que é a parte de degradação, que no ano passado aumentou 500%. Colocou fogo, passa um aviãozinho jogando semente braquiária. Ninguém me contou, tá? Isso acontece desde a época que eu estive lá em 2008. Colocou, aí vem o processo de grilagem. Entra com gado, tá? Depois de um certo tempo, essa área que tem o gado vai ser ocupada, já totalmente regularizada, totalmente, né, feito todo o processo
de limpeza da documentação e tal, vem a soja e o milho. Vem o agro grande, vem as trades, né? Tanto que já tem relatos que já tem plantação de soja na região do Xingu. Então, assim, tem que entender essa dinâmica, que ela não mudou. Ela é a mesma há décadas. Então, esse é o processo que acontece na Amazônia. Eu te desafio a mostrar se existe outro. Não existe. O processo que existe lá é esse. Então, você vai combater os criminosos. Tá, você vai entrar lá no Congresso? Você vai ir lá brigar com a bancada ruralista? Vai enfiar o dedo na cara dos caras e falar assim, olha, vocês estão financiando grupos de capatazes, de jagunços, que estão expulsando comunidades tradicionais, que estão fomentando a retirada ilegal de madeira, que estão fomentando a degradação ambiental, que estão fomentando desmatamento, a grilagem. Você vai fazer isso? Né? Você não, né? Essa colisão que você está defendendo aí vai fazer isso? Não vai, sabe por que não vai? Porque essa colisão atende os interesses desse pessoal, né? Recentemente, algumas pessoas tentaram tomar isso, grupos menores tentam tomar ações no interesse de defender esses territórios e acabam sofrendo né, assassinatos, o próprio povo indígena também tendo essa ação violenta e acaba sendo como quase que sequestrados desse sistema. E isso também é uma questão cultural. Uhum. Não é cultural. Isso não é questão cultural, cara. Você exterminar povos indígenas, você expropriar as suas terras, não é uma questão cultural. Isso é uma questão do capital, querida. Não é cultural, é questão do capital. Tá, número 3. Controlar a produção de soja e carne, então garantindo que esses produtos não venham de áreas matadas ilegalmente. Tá, então vamos a esse ponto. Tem vídeo também no meu canal que mostra que as grandes trades simplesmente estão abandonando a moratória da soja. Para quem não sabe, quiser, tem um vídeo aqui. A moratória da soja nada mais é do que eles fizeram isso que eles estão propondo, tá? Em 2006, ou seja, a Europa, os outros países não compravam sojas de áreas desmatadas depois de 2006. As empresas estão abandonando. As empresas que não estão abandonando, elas deixaram de utilizar o ponto de referência para desmatamento de 2008, que foi quando teve o Código Florestal, para 2020. Né? Então, são milhões de hectares de áreas que foram desmatadas que agora estão liberadas para ter o agro. Então, isso aí que você está falando, que está nessa proposta, já existia, e as grandes trends estão saindo fora da moratória da soja. Tem vídeo aqui no canal se você quiser ver. Fique à vontade. Então, assim, gente, não vamos ser tão ingênuos, né? E aí eu não tô criticando pessoalmente nem A nem B aqui. Eu tô falando o seguinte: vamos prestar atenção. Se é difícil compilar os dados, se é difícil você entender o que tá acontecendo, vem aqui no canal, tem tudo, meu amigo. Aqui não tem dessa, velho. Aqui nós batemos em agro, nós batemos em manejo sustentável, entendeu? E não é bater de ficar falando, é bater e de mostrar o artigo, e não é artigo da revista Sentinela da Testemunha de Jeová, não, é artigo com índice de impacto 7, 6 para cima, é Science, Nature, índice de impacto 25, é o que a ciência tá falando, não é opinião minha não, cara, eu só tô repassando o que tá aí, o que é o estado da arte em relação à questão amazônica. Número 4, proteger as florestas públicas, dando a elas um destino definido, né, seja na preservação ou uso sustentável para evitar invasões. 5, criar sistemas para rastrear os produtos, ou seja, garantindo que os alimentos como soja e carne não estejam ligados a áreas recentemente desmatadas. Novamente, moratória da soja que as grandes trades agrícolas estão abandonando. Número 6, controlar as queimadas, que em 2024 aumentaram, né, 79% em comparação a 2023, segundo... Não, a degradação ambiental, que inclui queimadas, aumentou 500%. 500% em 2024. Repetindo, 500%. O Map Biomas, tá aí, essa entidade que viu esse dado aí. Então, essas são as 6 ações que a gente, né, trouxe para vocês para combater o desmatamento ilegal. Agora, para desestimular. Então,
vocês perceberam que todas essas 6 ações, elas estão incluídas dentro e de forma muito mais aprimorada, de forma muito mais reais, de formas mais reais e de uma forma que você tem até incentivo fiscal, você tem ali a dotação orçamentária, não vai gerar impacto orçamentário, é uma questão política, tá? Então, por que não aprovam, por que não falam do PL 4531/2020? Porque o PL 4531/2020 ele vai ser uma política de Estado, durante 5 anos se estabelecer a moratória ambiental. E essa conversa dessas 400 entidades, aí, dessa coalizão pelo clima, sei lá o nome, isso aí, cara, muda de acordo com o vento. Então, eles vão criar essa colisão, vão fazer o greenwash, vai liberar a BR-319 e depois ninguém vai acompanhar se tá tendo governança, se não tá tendo. Os caras vão nadar em dinheiro para projeto, para essas coisas, sabe? Então, assim, vamos acordar, galera. Não vamos cair nessa, não. Tá, então aqui é importante também entender, porque o desmatamento ilegal, ele é mais comum no Cerrado, né, onde a lei permite desmatar até 80% da vegetação em propriedades rurais. Então, as ações são diferentes aqui, né? Por exemplo, é incentivar a agricultura sustentável e desenvolver a bioeconomia, né? Então, usar o uso econômico sustentável dos recursos naturais. Sim, tá falando isso. Lá no PL 4531 já tem os mecanismos, já tem a fonte orçamentária, já tem da onde que vai tirar, já tem o que tá falando, quais são as isenções fiscais, quais são todos os mecanismos. Criando benefícios financeiros, né, para quem preserva a vegetação nativa. Né? Então, isso é uma coisa que a gente falou agora no tema passado, sobre essa economia verde. Parte desses incentivos na indústria da agricultura é justamente os bancos e também fundos internacionais criarem esses projetos e incentivos que façam com que torne-se não tão desejável, porque hoje em dia a gente está pensando nessa questão dos serviços e de se manter a floresta em pé, estar na legalidade custa. Exatamente. Não. E aí... Cara, a questão não é estar na legalidade, a questão é que cria essa ilusão que tem que ter uma legalidade. Meu amigo, não tem que ter legalidade. Deixa a Amazônia quieta lá, deixa as comunidades. É que o pessoal fala assim, tem que levar desenvolvimento. Cara, as comunidades estão vivendo, estão bem, estão acontecendo as coisas lá, estão estruturadas, e aí você tem uma invasão por grileiro, garimpeiro, essas coisas, cria uma situação totalmente precária para aquela população ali, e depois eu falo, nós temos que salvar aqueles povos, né? Então não estou falando que os dois são isso, então o que está por trás desse discurso, que está entremeado no ambientalismo brasileiro, é racismo, sabe? É achar que o povo indígena não pode ter seu modo de vida, é achar que a comunidade quilombola não pode ter o seu modo de vida, que é achar que as comunidades ribeirinhas, as comunidades tradicionais não podem ter o seu modo de vida, que aquele modo de vida é errado, tá? Que o indígena tem que ir plantar soja, tá? Então, em relação a essas coisas de serviços ambientais, eu vou mostrar aqui um post, eu vou fazer um vídeo posteriormente, mas eu vou mostrar um post que tem aqui no meu canal. Esse aqui é um post, né? Valorização de serviços ecossistêmicos da floresta amazônica brasileira, né? Vou ler aqui rapidinho. A floresta amazônica brasileira é tremendamente importante para seus serviços ecossistêmicos, mas a atribuição de valores economicamente mensuráveis é fundamental. Mapear esses valores é essencial para projetar estratégias de conservação que combinem adequadamente proteção florestal regional com o sustentável da flora. Em um estudo recente, publicado na revista Nature, estimaram os valores econômicos para uma gama de serviços ambientais ecossistêmicos fornecidos pela floresta brasileira, incluindo a produção de alimentos, castanha no Brasil, fornecimento de matéria-prima, mitigação de gases de efeito estufa, regulação climática, que inclui, né, perdas de rentabilidade na produção de soja, carne bovina e energia elétrica devido à redução das chuvas. O trabalho também inclui mapeamento de recursos de biodiversidade e de perdas de rentabilidade para a produção de madeira por degradação induzida por fogo. Os valores mais altos variam de $56, mais ou menos 10, por hectare ano, a $737, mais ou menos 134 por hectare ano, né? E o que tá a ver? Que tem a ver? É esse artigo aqui, tá? Então é esse artigo aqui que trata daquele, tem uns mapas mostrando, eu vou fazer um vídeo mais especificamente mostrando os valores. Então já tem esses outros artigos mostrando que
os serviços ambientais amazônicos, os serviços ecossistêmicos, que aí é o que é a água que está chegando no centro-oeste, no sudeste, a regulação climática, dentre outros, se você pegar o PIB desses serviços ecossistêmicos, ele equivale ao PIB do agro. Então você não precisa preocupar, a Amazônia ela já está dando resultado em pé, tem que fazer dinheiro com a floresta em pé. A floresta em pé, ela já dá o dinheiro necessário, através dos seus serviços ecossistêmicos, né? Mas o capital tem que se expandir, né? E aí a água limpa lá, se ela não for tornada mercadoria, e aí eu sugiro vocês procurarem o canal do Marx Comenta, que ele trata muito disso, né? Sobre a geração de novas mercadorias, né? Então, se você não poluir a água para você ter que vender a água depois, aquilo não tem valor para o capital. Né? Então, os serviços ecossistêmicos, como eles são bens de direito difuso, né? Toda a sociedade se beneficia com ele, ele não é uma mercadoria em si, por isso que é problemático você tratar dessa forma. Ilegalidade é sempre mais caro, você tá legal, e a ilegalidade, com tanta área e tantas possibilidades ali de fins para aqueles produtos, acaba que isso precisa de um combate bem mais agressivo, digamos assim, nesse sentido. É isso aí. E 2, pagar por ser... E aí vem o combate, né, cara? A gente viu aí que o IBAMA passou, né? Até mesmo no governo atual, né? O IBAMA ficou mais 6 meses em greve, né? Então, você tem que ter um combate como? Como? Se o servidor público que tá ali, ele não tem autonomia, ele não tem equipamento, ele não tem um salário adequado, ele não tem uma estrutura adequada. Se você for ver na LOA, que são agora o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, é irrisório, né? Então você está colocando 500 bi por ano no plano safra para o agro, que destrói a Amazônia, e você vai e coloca uma quantidade irrisória, né? Você vê o orçamento que teve das universidades públicas que estão ligadas à questão de preservação, né? Por meio de pesquisas, por meio do acompanhamento, por geração de dados, 6 bi. Então, que conversa é essa, né? Que conversa é essa? Nós vamos discutir, é só senso comum ou nós vamos apontar o que está acontecendo? A disputa pelo orçamento público, né? Então, não é assim. Por isso que eu falo, a moratória ambiental ela não vai resolver, mas ela é fundamental para a gente ter uma chance. Se o PL 4531 não passar, a gente corre grande risco de não ter como voltar, não ter como parar. Serviços ambientais, ou seja, compensar financeiramente os proprietários que preservam mais áreas do que a lei exige. Eu não vou abrir esse... Está no PL 4531, eu falei antes. O capítulo aqui tem uns problemas aí com o pessoal do agro, né? Nada, não quero brigar com a agro aqui também. Então tá, entendi tudo agora. Agora faz sentido, agora as coisas se encaixam. O que eu gosto é de apontar fatos, né? Então existe aí uma PL. O fato é que o capital tem que se expandir, meu amigo. E aí, dentro dessa questão do capital, da expansão do capital, estão as commodities, está o agro, está a bancada ruralista, está o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, está o plano safra. Então, não tem como você discutir isso se isentando de discutir isso, de discutir o problema. Né? Você quer falar do problema, você quer promover o seu conteúdo, você quer promover os seus cursos, sem colocar o real problema. Né? Pelo contrário, né? Mostrando que a solução é essa colisão de 400 entidades para fazer o greenwash da BR-319. Não é por aí. Depois a gente pode fazer um capítulo só sobre isso aqui, não quero abrir isso, mas enfim, 3. Ninguém nunca quer, né? É só como diz assim, a deep web do YouTube que fala isso, né? Os canais que foram derrubados e voltam, e eu não sei até quando meu canal vai ficar não, né? Ele tá chegando a 500 inscritos. Da última vez ele foi derrubado com 1.700 inscritos, né? Então fica o bolão aí, galera. Eu acho que vão derrubar meu canal antes dos 1.000 inscritos, mas quem quiser apostar, né? Vamos fazer o bolão aí. Regulamentar o mercado de carbono, né? Que tá, né? O mercado de carbono é o seguinte, acabaram de aprovar a SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, tem 2 anos para regulamentação, mas isso aí também não vai envolver o povo, os trabalhadores. Por quê? Para você ter ideia, para um projeto de carbono ter viabilidade, você tem que ter uma área de 20 mil hectares. Abaixo disso não dá viabilidade. Então o pequeno, a comunidade tradicional, os povos indígenas, os povos originários, eles estão fora eles não são players. 20 mil hectares para você começar a brincadeira. Então vai regulamentar para quem?
Para quem, cara pálida? Para quem que vai regulamentar? Vai regulamentar pro capital. Não vai regulamentar para a comunidade tradicional, para os povos indígenas. Prosseguindo aí para essa regulamentação, criando oportunidades econômicas para quem preserva florestas também. Na questão do mercado de carbono, só para vocês entenderem por que precisa dessa regulamentação, e eu até quase fechei o olho e falei assim, ai meu Deus, isso é um tema que hoje não está compensando manter a floresta em pé às vezes, porque, inclusive no mercado de carbono, é mais barato vender um crédito de carbono de se manter uma floresta em pé do que de uma recuperação. Sim. Não. Depende. São mais de 170 projetos certificados, né? Metodologias certificadas, né? Então, assim, qual que você está falando? Qual metodologia? É RED+? É de energético? Sabe? É de replantio, de recuperação de área degradada? Envolve comunidades? Envolve ESG? Qual projeto você está falando? Dentre esses que já são certificados. Então, se a pessoa desmata e depois ela recupera, ela consegue fazer dinheiro 2 vezes. Não, ela não vai recuperar. Ela não vai recuperar, porque se ela desmata, ela está desmatando para colocar gado, primeiro para retirar madeira de lei, depois para colocar gado, depois para colocar soja. Ela não vai replantar novamente. Então não tem essa conversa de ele vai desmatar para depois plantar de novo e ganhar com crédito de carbono. Isso aí não existe. E se fosse para replantar, né, se existisse isso, vamos replantar os 28 milhões de hectares que estão degradados aqui no Brasil. São mais, né? Assim, 28 que tem aptidão agrícola. Porque, na verdade, são mais de 70 milhões de áreas de pastagem degradada no Brasil. Então, aí o cara, ao invés dele ir lá na pastagem degradada e fazer o projeto de carbono dele, né? Que já tá limpo. Não, ele vai desmatar para depois plantar. Cara, isso é ingenuidade demais. É ingenuidade e alienação, cara. Não tem como, sabe? Não dá pra tancar essa galera, não. Isso ainda é triste de você ver, meu Deus, o sistema tá quebrado, porque daí ela vende aquela madeira ilegal, ela esquenta aquela madeira no mercado, vende de forma ilegal com custo baixo e ainda, na recuperação dessa floresta, ela acaba ganhando com o crédito de carbono, falando, poxa, que área desmatada, vamos recuperar. Nossa, cara, eu fiquei imaginando assim, velho. O mateiro lá, né, velho, o grileiro, o cara que tá lá, né, no skidder, né, que é o trator de tirar madeira lá, com uma espingarda na mão, com medo de Ibama chegar, ele vai falar assim, não, gente, arranca essa madeira logo, porque a gente tem que ganhar crédito de carbono aqui. Para, né, velho? Para, né? Me ajuda a te ajudar. Lógico que tudo isso tem um trâmite, não é tão fácil assim, mas é possível de se hackear o sistema. Sempre tem um hackzinho, né? Sempre tem um hackerzinho aí pra inventar. Fortalecer a recuperação de áreas verdes com políticas que incentivem, então, a restauração, né, da vegetação nativa, melhorar o cultivo de espécies nativas, gerando empregos e beneficiando a economia local. E, por último, criar incentivos econômicos para valorizar a floresta em pé, tornando mais vantajoso preservar do que desmatar, porque você acabou de falar aí para vocês. Tá, então ele acabou de falar as medidas aí. Como eu mostrei, todas elas estão no PL 4531, de forma muito mais objetiva, por meio de uma lei, tá? Então, é isso. E quem tiver dúvida, tem tudo aqui no canal, pode ir lá olhar, tem lá os links para você ir lá mandar e-mail, WhatsApp pro deputado, para você brigar pelo PL 4531 2020. Sim, eu acho que esses últimos temas, eles se conectam todos num propósito só, né? Manter a floresta em pé tem que ser mais vantajoso. Exatamente. Então, nós tivemos quedas aí, né, de desmatamento em algumas áreas, por exemplo, 46% do desmatamento da Amazônia comparado a 2022, né, e 47% do Cerrado comparado a 2023, quando a gente fala sobre esse cenário de 2024. Mas a degradação aumentou 500%. E temos também desmatamento aqui, um dado interessante que atingiu o menor nível para o mês de fevereiro de 2025, com redução de 64% em comparação a fevereiro de 2024, registrando 85,95 km² de áreas desmatadas. 80 km² de área desmatada, esses são 8 mil campos de futebol, só para a gente ter uma noção. Mais um outro dado do Amazon, né, o desmatamento da Amazônia aí aumentou 68% em janeiro de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Sem contar que em 2024 houve aumento de 500% na degradação no bioma Amazônia. Em 2024 caiu 7%, mas o ilegal cresceu 6 vezes e foi o pior dos últimos 15 anos. Então, gente, parem de ficar nessa coisa de política, não é fez o L ou não fez o L, ou é o Bolsonaro ou não é o Bolsonaro. As políticas, elas são contínuas, elas vão passando e as coisas vão acontecendo num período maior que 4 anos. Muito. Então, por isso que eu falo, né? A gente tem que aprovar o PL 4531, a moratória ambiental na Amazônia de 5 anos. Por quê? Porque independente de quem ganhar em 2026, o projeto de lei passou, é uma lei.
é uma política de Estado, sabe? Não é um projetinho de Fundação Getúlio Vargas, de governança, que amanhã a bancada ruralista, os lobistas do agro vão lá na Fundação Getúlio Vargas e falam assim, pode parar com esse negócio aí, tá atrapalhando a gente. Maior. Então, e além disso, existem bancadas de direita e esquerda que aprovam leis dentro de governos de direita e esquerda que fazem coisas erradas também. Então, é importante analisar não só o macro, mas o micro, sabe? Não é uma única entidade que vai ver tudo. Sim. Então, é importante sempre analisar o macro e o micro, sempre tem boas e más ações dos dois lados. Nós temos um comentário ali no Instagram falando, né, que os minérios também têm, né, culpa nisso, também estão destruindo e desmatando não só a questão das plantações, mas também as nascentes. E aí, quando a gente fala sobre a floresta, é tudo que tá dentro, né? Exato. Toda essa... Cara, minério tem um problema de mineração na Amazônia, mas a questão das nascentes na Amazônia, você tem um impacto menor, cara, por causa do tamanho dos rios, a origem dos rios, onde estão as nascentes, né? Você vai ter um impacto sobre nascentes muito grandes aqui em Minas Gerais, né? Que é o Mar de Morros, né? Você tem a estrutura da bacia hidrográfica é diferente. A gente tem problemas de mineração na Amazônia, sim, mas a questão do desmatamento tá ligada a outras coisas, sabe? Cara, é muita alienação, velho. Como é que pode, bicho? Todo esse sistema que é uma floresta e que nos mantém vivos. Gente, então minha conclusão para isso aqui para vocês é que é um esforço válido, é uma simplificação de processo, um macro processo interessante ter essas 12 ações, mas, né, tem muito ao que realmente se fazer para a COP30. Eu acho que no fim das contas é um fazer do Brasil aqui, que é interessante, mas todos os países precisam fazer muitas coisas, e eu acho que a gente tem que buscar uns subsídios aí de fora para fazer isso acontecer. Cara, macroprocesso, microprocesso, cara, é o seguinte, velho. Aprova o PL 4531, tá? E já vai abranger todos esses macro e microprocessos que você tá falando aí. Numa canetada, tá? Na hora que o Lulinha for lá e... né, tá assinado, tá valendo, sabe? Acabou. Aí a gente consegue começar a trabalhar, sabe? Colocar o futuro da Amazônia na mão de ONG, de Fundação Getúlio Vargas, de várias outras instituições aí que estão ligadas ao capital, não aconselho, não. Eu acho que pense assim, os países desenvolvidos fizeram muitas coisas e não pagaram esse aditivo que era as emissões que eles fizeram. Assim como pessoas trabalhavam como escravos para fazer as coisas acontecerem antigamente, né, tem também esse passivo ambiental, e isso é quantificável e deveria ser sanado porque todos estão pagando esse preço hoje. Então, pela sua lógica, pela sua lógica, se não houve reparação dos processos vinculados, né, aos escravizados, por que você está achando que vai ter em relação à questão ambiental? Me explica essa linha de raciocínio sua que eu não entendi. Né? O que está ficando óbvio pelo seu argumento é o seguinte, se não repararam de lá, daqui que não vão, porque os maiores afetados pela questão ambiental, né, não são os burgueses, né, é a classe trabalhadora, é a primeira que sente, é a que vai sofrer como refugiados climáticos, sabe? O capital vai continuar se expandindo, queiro ou não, e é igual eu te falei, se a casa cair aqui e der um problema, quebra de safra, o capital vai embora, ele vai procurar expandir, vai procurar extrair mais valia em outro lugar. Não importa, cara, não importa, a gente tem que agir agora, e não é por meio de coalizão de burguesia, é por meio do PL 4531, é por meio da organização da classe trabalhadora. Tá? Ficar de Lulu da Pomerânia, de burguês, meu amigo, não dá certo. Não dá certo. Então, a minha opinião é essa, não sei se é a mesma que a sua. Não, eu concordo que esse é um documento bem macro. Cada um desses itens, existem N ações que precisam ser feitas naquele tópico. A gente sabe que a papel aceita tudo. Questão administrativa, legislação e fazer... Papel aceita tudo. PL 4531, 2020, 2 páginas... abrange tudo que esses 4.000 páginas aí que você tá falando, desse plano aí, picareta aí da FGV, tá falando. Coisa rodar, demora muito mais. E quanto tempo a gente tem para colocar essas ações em prática? Né? Até todo mundo... A gente tem 2 anos para passar o PL 4531. E talvez menos, porque já tem um parecer contrário da bancada ruralista por meio do José Medeiros, do partido PL, que eu já rebati esse parecer dele, que é ridículo, não tem embasamento técnico nenhum, legal nenhum, né? Eu já falei aqui por que o PL
4531 2020, ele é viável e ele tem que ser votado e a gente tem que brigar por ele. Né? A gente tem que ser a favor do PL 4531 e contra essa coalizão que está querendo fazer o greenwash da BR-319. Ler esse resumo e começar a trabalhar em cima disso, só questão de segurança já é um item super complexo e que, com certeza, deve ser primordial que a gente tenha esse auxílio do exterior, como você disse. Exato. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, não gostei não. E é isso, galera, é isso. Aí é os Lulu da Pomerânia da burguesia, respeito muito, né? E aí fica a questão, né? Se é alienação, né? Que tá por trás ou ingenuidade, né? Ou ambos, né? Então, o caminho é esse, cara. A gente tem que se organizar, a gente tem que brigar e a gente tem que espalhar essa questão, né? Todos os pontos que já me foram questionados sobre o PL 4531 eu rebati, não é uma questão técnica mais. Não é, gente. Não é. Já está tudo explicado. A questão é política. A gente tem que se organizar, a gente tem que brigar, a gente tem que crescer e a gente tem que procurar esse espaço, né? Para a gente poder aprovar o PL 4531. É a única chance que a gente tem para poder barrar, né? Para poder frear esse desmatamento na Amazônia, tá? Obrigado e até a próxima.